Fala pessoal, meu nome é Junior Gomes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, o canal do Junior Gomes aqui no YouTube. Primeiramente, like, inscrição, compartilhamento para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do meu canal. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo que tá todo corintiano e todo palmeirense está esperando dessa quarta-feira, a definição do quarto classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, que será na quarta-feira no Allianz Parque. Vantagem corintiana após a vitória por 1 a 0 na primeira partida na noite de quarta-feira, na quarta-feira passada, lá na Arena Corinthians. 1 a 0 gol do Memphis Depay. E agora o Palmeiras recebe o Corinthians, um jogo onde envolve muita coisa. Os dois times tiveram os times reservas nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Corinthians conseguiu empatar no último minuto praticamente a partida contra o Fortaleza com o gol do Carídio, jogando em Itaquera, enquanto o Palmeiras conseguiu um empate depois de estar perdendo por 2 a 0 para o time do Vitória, jogando em Salvador. E agora força total nos dois times para o clássico de amanhã, que será a primeira vez que é a primeira vez que os dois times se enfrentam numa fase mata-mata da Copa do Brasil, e agora uma vaga para as quartas de final. E essa data pro corintiano é uma data especial porque 6 de agosto de 1995, Ribeirão Preto, estado de Santa Cruz, o Corinthians enfrentava o Palmeiras, final de Campeonato Paulista, com muito do que o Palmeiras fez nos anos anteriores contra o Corinthians, ganhando título brasileiro, título paulista, título do Rio São Paulo em cima do Corinthians, e o Corinthians conseguia finalmente vencer uma final contra o Palmeiras depois de 2 anos praticamente com só vitórias alviverdes. E também para dar uma aliviada na pressão da torcida, porque estava muito forte, principalmente sobre os grandes nomes do time na época. E aí, 30 anos depois, quis o destino novamente que o jogo fosse acontecer na mesma data daquele jogo de 1995. É um bom sinal pro torcedor do Corinthians. A primeira partida naquela final foi 1 a 1, um gol do Marcelinho Carioca e outro gol do Nilson aos 48 do segundo tempo, numa das maiores partidas do Ronaldo Giovanelli com a camisa do Corinthians. Na segunda partida, o Nilson fez 1 a 0 e aí o Marcelinho, naquela cobrança de falta magistral, que eu vou deixar até na capa do vídeo, empatou a partida em Ribeirão Preto, conseguindo tirar do Veloso e também do Miller, que estava embaixo da trave. E aí depois o Elivelton fez. Não, o Ezequiel. Ezequiel ou Elivelton? Foi o Ezequiel. Foi o Ezequiel que ele fez o segundo, que ele fez o gol, que foi o Elivelton, perdão. É a idade, gente, idade. Então foi o Elivelton que fez o segundo gol do Corinthians para dar o título para o time alvinegro naquela noite em Ribeirão Preto. E agora os dois times voltam a se enfrentar 30 anos depois, num mata-mata, agora pela Copa do Brasil. Semana passada, 1 a 0 gol do Memphis Depay aos 35 do segundo tempo. Muita polêmica com relação a um gol anulado do Maurício, pela posição do Gustavo Gomes. Também muita polêmica sobre o pênalti, também o Palmeiras está reclamando muito disso. Mas a vitória foi do Corinthians 1 a 0 e agora o Corinthians vai com vantagem para o Allianz Parque. Um Palmeiras que nos últimos anos vem sofrendo muito com eliminações para seus rivais, jogando no Allianz Parque pela Copa do Brasil. O São Paulo eliminou o Palmeiras 2 vezes de Copas do Brasil, com o segundo jogo sendo no Allianz Parque. E agora novamente o Palmeiras vai receber um dos seus rivais no Allianz Parque. O time do Corinthians hoje treinou no CT Joaquim Galva. Provavelmente a escalação deve ser a mesma que jogou na última quarta-feira, com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu jogando na defesa, com possibilidade do Angelelli jogar, mas que eu acho que vai passar, que a tendência é que seja o Matheus Bidu, lateral esquerdo do Corinthians, na partida de amanhã. No meio de campo pode ter Ranieri, José Martins, Cari de Garro, com uma possibilidade do Charles entrar nesse meio campo e o Carídio ficar no banco, mas só que a tendência é que o Carídio seja titular novamente, com Memphis Depay e Yuri Alberto no comando de ataque do time comandado por Dorival Júnior. É uma partida muito tensa. O corintiano está esperando isso muito nas últimas semanas, porque pode ser a salvação do ano do Corinthians. A Copa do Brasil passou a ser a única coisa que o torcedor do Corinthians tenha para se apegar nesse final de ano, porque o Campeonato Brasileiro dificilmente o Corinthians vai conseguir disputar o título ou até uma vaga de Libertadores da América.
Então a única salvação virou a Copa do Brasil no ano que o corintiano ele ficou feliz com o Campeonato Paulista, mas a participação do time nas Copas da Sul-Americanas não foram boas, tendo eliminado na pré-Libertadores pro Barcelona de Guayaquil após um péssimo jogo lá no Equador. E aí, depois da Copa Sul-Americana, o Corinthians foi eliminado, jogando muito mal, conseguindo vencer apenas duas partidas, as duas contra o pior time do grupo. E aí foi eliminado precocemente pelo América de Cali, também pelo Huracan, que passaram adiante na Copa Sul-Americana. Quanto pro Palmeiras, pode ter uma crise caso, porque o torcedor do Palmeiras tá com muita vontade de eliminar o Corinthians, até pelo que aconteceu no Campeonato Paulista, e também porque nos últimos mata-matas o Palmeiras vem tendo muitas dificuldades. Tanto é que o Palmeiras não leva uma competição de mata-mata desde 2021, que foi o título. Tirando o Campeonato Paulista, desde 2021 o Palmeiras não conquista um título de mata-mata, que foi a conquista da Libertadores da América em Montevidéu sobre o Flamengo. Aí desde 2022 o Palmeiras vem tendo muitas dificuldades na Copa do Brasil, também na Libertadores. E aí, vão enfrentar um rival dentro da sua casa e ser eliminado. Aí a pressão pode ser muito mais forte ainda para cima do Abel Ferreira. Jogo amanhã, a partir das 9h45 da noite, no Allianz, 9h30 da noite, no Allianz Parque. E aí vai ser um jogo para estremecer a cidade de São Paulo, como sempre é um Corinthians Palmeiras aqui na cidade de São Paulo. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo. Deem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para todos os vídeos aqui no canal do Júnior Gomes. Tá certo, gente? Grande abraço a todos, uma ótima quarta-feira a todo mundo e até a próxima. Tchau, gente!